Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos falar de um assunto sobre o qual quase todo mundo tem uma opinião, mas um monte de gente não estuda ou não vive: o feminismo. E como a gente está no Brasil, nosso foco vai ser a nossa região, a América Latina. Olha, a gente vive tempos estranhos, né? Para várias questões sociais e políticas, dá para observar pessoas não só agindo, mas expondo e difundindo ideias e condutas completamente opostas. E a internet faz com que os pontos de vista e as formas de comportamento cheguem a milhares de pessoas e, de algum modo, interfiram nas escolhas de muitas delas, principalmente os jovens que assistem a esses conteúdos. E quando o tema é mulheres, não é diferente. Se você ficar 5 minutos rolando a tela para cima, você vai encontrar sequências de reflexões sobre as lutas e os direitos das mulheres, mas também pode se deparar com um trend de esposa troféu. E tem post falando de diversas formas de violência sofridas por mulheres, e tem vídeo enaltecendo um modelo de mulher bela, recatada e do lar. Até mesmo dentro das publicações que se identificam como uma proposta feminista, existem diferenças gigantes. Você pode achar páginas debatendo teorias e conceitos, por exemplo, e perfil que só propaga ideias rasas, como sensos comuns. Mas talvez você esteja aí se perguntando: mas Anne, são só formas distintas de viver sendo mulher, não é? Não são escolhas pessoais? O vídeo de hoje é para fazer um panorama histórico de como as condições de vida das mulheres na América Latina foram se formatando e se transformando ao longo do tempo e como o feminismo contribuiu para algumas mudanças. No final dele, a gente vai ver se você vai concluir se são escolhas individuais ou se existem outros aspectos que levam as mulheres a viverem de um modo ou de outro. Para começar, eu queria fazer uma pergunta: o que você sabe e o que você já conhece sobre o feminismo latino-americano? Eu tenho quase certeza que a primeira coisa que veio na sua cabeça foi a Frida Kahlo, e que, depois dela, talvez não surgiram muitas outras referências na sua cabeça. A menos que você já seja super engajado e que conheça muito, é provável que você desconheça movimentos, autoras e ideias criadas no nosso continente. E tá tudo bem, tá? A maioria de nós não conhece, mas é para isso que a gente tá aqui. O que acontece no caso da Frida, porém, é muito sintomático de um problema maior. Talvez você tenha conseguido pensar em mulheres fortes, que foram lideranças, ou que conseguiram fazer coisas ali que quebravam o modelo de mulher tradicional, que é o caso dela. O problema é que viver fora dos padrões não é exatamente o que é ser feminista. É muito comum que se faça uma confusão entre os símbolos feministas, que são essas mulheres que romperam os padrões e as expectativas e que os movimentos feministas tomaram aí de inspiração, e agência feminista. Essa segunda expressão é, na verdade, um conceito elaborado pela historiadora argentina Dora Barrancos e está explicado no livro História dos Feminismos na América Latina, que vai ser a fonte importante aqui para essa aula. A Barrancos explica que a noção de agência está ligada historicamente a grupos políticos e movimentos sociais organizados, e que ela se expressa principalmente de 4 formas. Primeiro, buscando transformar as condições de existência daquele grupo. Segundo, visando mudar a falta de reconhecimento e a subordinação social desse grupo. Terceiro, lutando pela conquista de direitos. Quarto, sustentando programas de reivindicações coletivas. No caso da agência feminista, essas formas de ação teriam como objetivo alcançar a equidade entre gêneros de forma ampla e institucionalizada, ou seja, que adentrasse as principais instituições. Se a gente tem isso em mente, fica fácil de entender que nem toda mulher que teve uma trajetória de vida fora da curva é feminista. O caso da pintora mexicana é só um exemplo de outras dezenas que a gente pode enumerar. A combatente boliviana Juana Azurduy, a escritora venezuelana Teresa de la Parra, a fotógrafa mexicana Tina Modotti, a cantora argentina Violeta Parra, todas elas foram mulheres que atuaram intensamente no espaço público e fizeram contribuições inestimáveis à cultura e à política, chegando até a representar mulheres e os universos femininos, mas sem se enquadrar naquela definição que a Dora Barrancos propõe. Então não foram mulheres que integraram algum movimento que sistematicamente fizesse a crítica à condição da mulher e que quisesse ali a transformação social da sua marginalização, que não encampavam uma agenda clara de busca por direito para essas mulheres. A própria Frida
tinha ali uma militância totalmente ligada ao Partido Comunista Mexicano e não às ligas ou às juntas feministas. A bandeira dela era o comunismo. E isso não tira a validade dela e dessas outras mulheres que eu citei, tá? De serem ícones para o feminismo atual, porque elas servem de inspiração para muitas pessoas hoje em dia. É só que quando a gente fala de uma história dos feminismos latino-americanos, não vão ser elas as nossas personagens. Tá, então agora de quem que a gente vai falar? Vem comigo que tem muita gente bacana para você conhecer. A partir de agora a gente vai fazer um breve histórico dos feminismos na América Latina, analisar alguns dos nomes e teorias que foram importantes para a região e explorar algumas práticas e lutas dos feminismos por aqui hoje em dia. Antes da gente ir para o nosso passeio histórico, eu queria chamar a atenção para duas coisinhas importantes. A primeira é que eu não vou ficar debatendo aqui o que é feminismo, os conceitos básicos como patriarcado, machismo, ou apresentar as correntes do movimento, porque esse vídeo já existe, e se você quiser esse bate-papo mais inicial, eu te convido a clicar aqui e assistir a aula que eu explico tudo isso e depois voltar aqui para esse vídeo. A segunda questão é que já deu para reparar que eu estou falando de feminismos no plural. Isso tem um motivo, tá? A Dora Barrancos comenta que a formação e a evolução do movimento feminista na América Latina foi acompanhada de 3 grandes características. Primeiro, o fato de que as mulheres são a maioria da população, mas que até o finzinho do século XX não tinha uma mobilização de massas em torno da pauta feminista. E 2, mesmo sem a adesão de muitas mulheres, o feminismo conseguiu mudar notavelmente as subjetividades femininas, ou seja, como as mulheres se entendem e a visão do que é ser mulher. E as políticas também para as mulheres, apesar de que, nas palavras dela, as mulheres latinas mudaram muito mais do que os homens proporcionalmente, o que explicaria os dados alarmantes da violência de gênero, como esses daqui, que eu vou deixar no link, vou deixar também para você ver, que foram divulgados em 2023 pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Numa população que é majoritariamente feminina, apenas pouco mais de 1/3 dos membros do Congresso Nacional são mulheres, e de acordo com o relatório, 2 a cada 3 mulheres sofrem violências de gênero em um sentido amplo, o que inclui agressões verbais, assédio, disparidade salarial e formas simbólicas de exclusão, exploração ou opressão. E o número de mulheres que sofrem violência física ou abuso sexual não é muito menor, contabiliza 1 em cada 3, o que explica esse dado assustador que cerca de 10,1%, ou seja, 1 em cada 10 meninas entre 15 e 19 anos já terem filhos. A CEPAL ainda computou um total de 4.050 casos de feminicídios registrados, que é quando uma mulher é assassinada por ser mulher. Isso, vale lembrar, é a estatística oficial dos casos em que se concluiu que a motivação do crime foi o gênero da vítima. Mas a gente sabe que tem uma subnotificação e mesmo assim, esse número representaria, pelas estimativas, que uma mulher é assassinada por sua condição a cada 2 horas, sendo 70% das vítimas meninas e mulheres entre 15 e 44 anos. Ou seja, como a Dora Barranco sugere, houve pouquíssima mudança no padrão comportamental do homem latino-americano, bem como da cultura patriarcal e misógina em que todas nós crescemos e aprendemos de um jeito ou de outro que as políticas públicas ainda não são totalmente eficazes para evitar esses dados alarmantes. Bom, mas eu ainda não cheguei no motivo do porquê eu tô falando feminismos no plural, né? Pois bem, essa é uma última característica dessa mobilização política nas Américas. Segundo a Barrancos, ainda que dê para traçar pontos em comum em linhas gerais, existem muitas especificidades nacionais quando a gente olha para o desenvolvimento dessas lutas feministas. Isso tudo tem a ver com a diversidade dos processos históricos vividos em cada uma das localidades e das adaptações e leituras feitas nos territórios latino-americanos. Daí que para a autora não dá para falar na história do feminismo na América Latina, mas em uma história dos feminismos. Mania de historiador, né, gente? Mas tem sentido o que ela fala, já que a América é uma região super complexa, cheia de nuances e que, mesmo tendo vivido alguns processos gerais e que tem alguma identidade compartilhada, tem muita diferença também. Então, bora lá para esse panorama histórico. Algo que é importante da gente saber é que aqueles marcos que são usados tradicionalmente para o feminismo do norte, como eu falei no primeiro vídeo sobre o feminismo, primeira onda, segunda onda,
não cabem nas dinâmicas latino-americanas. Ainda que algumas produções e contribuições dessas ondas dialoguem com o nosso continente, as nossas periodizações são outras. O próprio início é bem diferente. Se na Europa existia todo um movimento sufragista organizado lá no século XIX, não dá para dizer o mesmo sobre o nosso território. A autora que eu estou usando como referência diz que as vozes que se levantaram contra o patriarcado nessa época e até antes foram bem isoladas e pontuais, e que só confirma a regra. Não havia um movimento feminista propriamente dito. Daria para citar a Sor Juana Inés de la Cruz, uma freira da Nova Espanha, que tem um poema bem famoso chamado Hombres Nécios, ou Homens Nécios, no qual ela denuncia, lá no século XVII, as posturas violentas dos homens contra as mulheres. Ou a franco-peruana Flora Tristán, que era militante trabalhista, mas que olhou principalmente para a situação das mulheres operárias para reivindicar o seu reconhecimento social no século XIX. Foram mulheres que formularam ali análises e críticas sem, contudo, conseguir encampar uma luta coletiva contra as estruturas que sustentavam a opressão patriarcal. O que a gente entende como movimento feminista começaria, portanto, nas primeiras décadas do século XX. O que a Barrancos propõe é uma periodização em que os anos iniciais seriam essa fase de germinação, um primeiro momento de circulação das ideias feministas e da produção letrada, criticando a desigualdade entre homens e mulheres, por exemplo, por meio de uma imprensa feminina. Quando a gente fala nas particularidades, é porque esse movimento e esse momento acontece majoritariamente nos anos 1900, mas no México. Para citar um caso, já existiam clubes femininos articulados nos jornais desde a virada do século anterior, mas foram anos marcados por intensa discussão teórica e pouca prática em todo o continente. Tanto no México como no restante da região, é a partir da década de 1910 que começam a surgir grupos atuando de maneiras mais amplas. Esse primeiro ciclo dos feminismos na América Latina perduraria até os anos 1940 e seria formado essencialmente por mulheres letradas das classes médias e altas, correspondendo, portanto, a mulheres brancas e mestiças. A agenda inicial nesse momento girava muito em torno das demandas familiares e por cidadania, estando focadas em pensar mecanismos para assegurar a proteção das mães, das crianças, reivindicar os direitos civis e políticos, discutir a necessidade de ampliar o acesso das mulheres à educação e reformar o currículo pensado para a instrução feminina. Uma amostra emblemática da mobilização em escala continental desse primeiro momento dos feminismos latino-americanos foi chamado do Congresso Feminista Pan-Americano, que aconteceu em 1923 na capital mexicana. O evento foi resultado dos esforços da Liga Pan-Americana de Mulheres, criada há 3 anos antes, e essa organização era bastante diversa em espectros políticos e adotava uma postura institucional moderada, fazendo com que a sua grande pauta comum fosse a petição pelo sufrágio feminino. Inclusive tem vídeo sobre sufrágio no Brasil aqui no canal, tá? No entanto, durante o Congresso, algumas outras bandeiras emergiram para atingir o seu objetivo maior, a elevação da mulher. As congressistas apresentavam demandas por participação ativa na vida pública, seja por meio do trabalho digno ou da política, e por igualdade em relação aos homens, reivindicando por reformas legislativas em seus países, pela criação de órgãos responsáveis para combater as desigualdades e a adoção de mudanças culturais. Para além do direito de votar, as mulheres colocaram em pauta o direito ao divórcio, a garantia à guarda materna em caso de separação e a obrigatoriedade do pagamento de pensões alimentícias. Tocando nos aspectos culturais, elas reivindicaram também escolas sem separação por gênero, além de ensino de biologia, higiene e puericultura, sem diferenciações em função do sexo dos alunos na abordagem sobre o corpo e a sexualidade. Essas mulheres também pleitearam mudanças na saúde pública com a melhoria dos acompanhamentos pré- e pós-natal para gestantes, assim como campanhas de conscientização e ensino sobre a responsabilidade social da paternidade. Nos diversos países, as resoluções do Congresso foram tomando forma ao longo das décadas seguintes. O árduo trabalho das feministas gerou frutos como o direito de votar assegurado em todos os países até 1958 e a presença massiva das mulheres na educação formal e no mercado de trabalho antes mesmo da metade do século XX. Esse cenário foi mais positivo e acabou sendo acompanhado de instabilidades políticas que ameaçaram as conquistas das mulheres e inauguraram um período de
desmobilização parcial dos grupos feministas. Esse recuo foi vivido entre as décadas de 1940 e 1970 e foi marcado pelo crescimento de valores reacionários, como uma volta bem presente dos valores tradicionais a respeito da família e do ideal de feminilidade. Segundo a Barrancos, algumas violências não só se perpetuaram, violências cotidianas, como também ganharam força e impunidade. E aí permaneceram na sombra das displicências, as humilhações, as hostilidades e os assédios contra as mulheres em todos os âmbitos da existência. Mas a coisa muda de cara a partir dos anos 1970. E isso tem pelo menos 3 motivos. O primeiro tem a ver com o quadro político do continente nessa época, porque boa parte dos países viveu os golpes militares e já se encontrava dentro de regimes autoritários ou abertamente ditatoriais, com as lutas também por maior liberdade e o engajamento das mulheres na resistência. A gente tem a volta à tona de uma série de debates sobre as opressões sofridas, em especial pela população feminina. O segundo é que, em meio a tudo isso, eclodiu e se espalhou pelo continente o caso da Ângela Diniz, uma socialite brasileira que foi assassinada em 1976 por seu companheiro Doc Street com 4 tiros na cabeça após uma discussão do casal. O feminicídio, que na época ainda não tinha esse nome, gerou uma comoção internacional. E o argumento jurídico que garantiu a absolvição de Doca, que foi ele ter agido dessa maneira em defesa da sua honra como homem, provocou indignação entre muitos grupos organizados que passaram a pautar a necessidade de proteção legal para as mulheres. A própria Dora Barrancos diz que nesse momento ela estava exilada no Brasil e disse que o caso foi uma virada de chave na sua vida. Ela era uma militante de esquerda, mas nunca tinha pensado que as mulheres pudessem ser mais atingidas por certas estruturas de exploração. Ela conta no livro que esse acontecimento mudou tudo, pois foi assim que ela e muitas mulheres militantes na América Latina entenderam que algumas das formas de desigualdade e violência têm a mesma origem, origens que se alimentam mutuamente. O último motivo é a aproximação entre os movimentos de mulheres e o nascente movimento LGBT, que à época era simplesmente chamado de movimento gay. A atuação política da comunidade queer levou para o centro dos debates públicos questões relativas à liberdade, à diversidade sexual, o que reavivou profundamente os feminismos, que começaram a tratar também da sexualidade e do corpo, um tema que foi bem importante para algumas teóricas dos Estados Unidos nesse mesmo período. Esse segundo ciclo, que vai do meio dos anos 70 até o fim da década de 80, foi marcado pelo interesse em pensar os homens e as masculinidades. E é essa percepção que a gente tem hoje em dia de que o feminismo não basta para tratar das mulheres, mas das relações de gênero, já que a construção de um ideal feminino está super ligada à produção de um ideal masculino, também numa lógica binária. É por isso que as feministas latino-americanas desse ciclo estavam muito interessadas em questionar como eram constituídas as masculinidades, discutir a origem das violências contra as mulheres, isso tudo a partir da reafirmação do padrão de homem socialmente aceito e, por fim, lutando pela autonomia dos corpos femininos, o que incluía a liberdade sexual e a oposição à maternidade compulsória. Ainda que tudo isso fosse muito importante para o desenvolvimento dos feminismos e super necessário para conseguir alterar toda uma estrutura simbólica de opressão que aparecia, por exemplo, no ideal de mulher, na responsabilização exclusiva pelas atividades da reprodução e do cuidado, na limitação das atividades intelectuais e profissionais permitidas às mulheres, essas pautas ainda estavam muito distantes de parcelas significativas da população. E eu tô falando aqui de mulheres negras e indígenas, que são em muitos países aqui da América Latina, a sua maioria. Muitas delas conseguiram demonstrar quanto os feminismos estavam fechados em uma ideia de mulher universal, que no fim era branca, alfabetizada e de classes mais privilegiadas, especialmente as chamadas teorias decoloniais. Essas vozes chamaram a atenção para o fato de que essa mulher universal não contemplava muitas, e mais do que isso, silenciava e excluía outras experiências e histórias. Para elas, a libertação feminina só aconteceria se nós nos descolonizássemos, já que nas Américas, diferente do que ocorreu na Europa, o patriarcalismo foi uma das formas de dominação colonial e veio amarrado com o racismo
racismo e o capitalismo. Ou seja, o sistema colonial tinha várias camadas de violência que se misturaram e se tornaram inseparáveis. Essa visão mudou bastante a forma como os feminismos atuam desde os anos 90 até hoje em dia, num terceiro ciclo feminista. A partir dessa crítica, o movimento incorporou as pautas negras e indígenas, começando a articular o combate da violência de gênero a outras violências vividas no território. Isso teve uma grande contribuição na imagem mais positiva dos feminismos, que acabou criando condições para que aumentasse muito a adesão das mulheres ao movimento. Se hoje existem grandes lutas pela vida das mulheres, seja denunciando os feminicídios ou pedindo que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública, é pensando que as principais vítimas de violência são aquelas que já estavam na base social durante a colonização, mulheres pobres e não brancas. Agora que você já tem uma ideia geral de como foi o percurso dos feminismos aqui na América Latina, eu quero apresentar 3 teóricas que temos o maior orgulho de dizer que são nossas, que contribuíram em escala global para os debates feministas. Vai dar para perceber nitidamente qual o ciclo que elas correspondem, e é interessante notar que as obras delas, ainda que tenham limitações por serem datadas, são grandes documentos históricos sobre a luta das mulheres, porque nesses documentos a gente consegue ver exatamente as preocupações e as linguagens de cada momento. Começo pela Berta Lutz, uma brasileira incrível que se formou em biologia, era super engajada com a ciência, inclusive ela foi uma das responsáveis por trazer a Marie Curie ao Brasil, e ela fundou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino em 1922. A sua principal petição era o voto feminino, mas mesmo depois dessa conquista, em 1932, a Lutz não se desmobilizou. Em 1936, já tendo uma vida política agitada, ela era suplente do deputado federal Cândido Pessoa e acabou assumindo o cargo em 1936, depois da morte do titular. No seu discurso de posse, ela reforçou uma série de bandeiras que já defendia em jornais, panfletos e agrupamentos políticos. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ela defendia. Tem muita coisa legal nesse trechinho, dá para perceber de cara que a conquista do voto não resolveu todos os problemas das mulheres. A Berta ressalta exatamente a desvalorização vivida cotidianamente, seja pelo salário baixo, pelo não incentivo ao trabalho ou até pela falta de oportunidade. E aí que ela argumenta que não é a favor só do direito das mulheres votarem, mas de serem votadas. Essa parte é muito interessante, é muito século XIX também, porque ela não nega essa posição de mulher como alguém que serve à sociedade, ao homem, mas ainda que ela reproduza a ideia daquele tempo, de que a mulher é quem faz pelos outros, ela vai defender que isso só ocorre quando a mulher é reconhecida que ocupa espaços de poder. Berta Lutz vai defender que não é explorando mais que a mulher vai entregar mais, ao contrário, é permitindo que ela pense e tenha ferramentas dentro do poder para transformar essa sociedade. Aliás, é incrível como ela cria um raciocínio em que essa mulher, mãe, cuidadora, educadora, não deve servir a um núcleo pequeno, mas à sociedade como um todo. Quando ela diz que o lar não cabe mais no espaço de 4 muros, ela menciona uma série de instituições que seriam o lar, ou seja, esse espaço de instituição e formação que é chefiado por uma mulher. No fundo, ela consegue convencer que o papel da mulher no século XX é obrigatoriamente público, à frente da sociedade. Essa preocupação com a possibilidade da mulher atuar publicamente era dividida com a intelectual Rosária Castellanos. A mexicana tinha o sonho de ser escritora, o que mais tarde conseguiria realizar, mas acabou indo estudar direito e depois de desistir desse curso, fez filosofia. Conseguiu se formar e seguir nos seus estudos acadêmicos, e em 1950, Castellanos conseguiu o título de mestre em filosofia por conta da sua dissertação sobre a cultura feminina. Nesse texto, ela defendeu a tese de que não existia uma cultura ou produtos culturais feita por mulheres, não porque houvesse algum tipo de incapacidade criativa ou diferença natural entre homens e mulheres, mas porque os próprios homens criaram mecanismos simbólicos e concretos para impedir que as mulheres chegassem a espaços de produção e de cultura. E ainda se as mulheres chegassem, a Castellanos argumenta que elas eram desmerecidas e tratadas como aprendizes, inferiores, moralmente deturpadas e sem essência que pudesse conter sensibilidade e genialidade. A cultura desse jeito vira um campo exclusivo dos homens, como aparece nesse trechinho aqui. A Castellanos consegue perceber que há um domínio masculino no formato e no jeito que todo mundo, não só os homens, vai enxergar os gêneros e os papéis que eles devem desempenhar. Essa ideia do papel acaba virando a própria razão de existência e da realização dessas pessoas. Isso leva
leva à principal conclusão dela, que é: a produção cultural foi uma forma que os homens encontraram de transcender o mundo, ou seja, de não se prenderem à materialidade. Em alguma medida, as ideias e as obras não desaparecem. Ou, para dizer do outro jeito, a cultura é a saída que os homens encontraram para driblarem a finitude, se tornarem um pouco imortais. E a sacada dela é perceber que as mulheres fazem isso por meio da gestação de novas vidas. Quer dizer, aos olhos da sociedade, uma mulher já tem um caminho natural para se eternizar por meio da linhagem, dos filhos. Portanto, no julgamento dos homens, isso seria o suficiente e elas não precisariam produzir cultura. Mais do que isso, aliás, por serem ligadas à forma de perpetuação biológica da espécie humana, não seriam capacitadas para produzir abstrações e pensamentos complexos. E isso blindaria a possibilidade de atuarem como intelectuais e de artistas. A consequência desse raciocínio seria que, para além da exclusão do mundo acadêmico e das artes, as mulheres acabariam excluídas da própria humanidade e seus meios de organização. E nisso há um processo de desumanização dessas mulheres. E se não são humanas, não têm direitos políticos ou sociais. Isso aqui é revolucionário para o momento que a Castellanos escreve, porque ela começa a entender um mecanismo que vai ser central nas interpretações feministas da segunda metade do século XX, o uso de diferenças naturais para justificar a opressão. E uma das maiores referências nesse assunto é a filósofa e socióloga brasileira Lélia Gonzalez. Ela faz parte das grandes teóricas que contribuiu para a formação de um feminismo atento às necessidades e peculiaridades das mulheres negras e indígenas. Um dos escritos mais emblemáticos dela foi feito no meio de debates sobre a redemocratização brasileira e a elaboração da Constituição de 88, chamado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esse texto é um misto de ensaio analítico e manifesto pela mudança dos feminismos e a sua forma de olhar as mulheres e agir politicamente. Ela mostra muitas evidências da marginalização das mulheres racializadas no movimento feminista e prova que essas mulheres foram muito mais acolhidas nas suas questões pelos movimentos étnicos. Só que mesmo dentro desses movimentos étnicos, elas ainda sofriam com opressões dos seus companheiros de luta. Dentro do feminismo, as mulheres sofriam racismo. Dentro dos movimentos étnicos, elas sofriam machismo. E aí ela vai escancarar um dado super importante sobre o processo de colonização e a dominação baseada na raça, na classe e no gênero, de um jeito que um não funciona bem sem o outro e que foi internalizado não só pelos colonizadores, mas também pelos colonizados. Aqui nesse trecho fica muito explícito como que isso que ela chama de capitalismo patriarcal racista não deixa nenhum grupo subalterno escapar da violência e que o cruzamento dessas condições marginais aumenta a violência sofrida. Por isso as mulheres negras e indígenas da América Latina seriam constantemente silenciadas, esquecidas nas políticas públicas e nunca viveriam uma cidadania plena. Outro pulo do gato é perceber que o que faz desse sistema funcionar é a perversidade de usar como fonte de desigualdade coisas que não podem ser mudadas, porque são da constituição física, e associar esse físico às funções sociais. A pessoa que tem útero cumpre o papel de reproduzir e não pode participar de outros espaços que não sejam de gerar e de criar filhos. A pessoa de pele não branca cumpre o papel de trabalhar e não é bem vista em espaços que sejam da produção de base. Nessa linha, as mulheres negras e indígenas ficam num beco sem saída. Mas essa análise e o pedido de levar em conta as várias camadas de opressão dentro dos movimentos sociais foram a chave para que o feminismo latino-americano se reformulasse e abrisse caminho para novas tendências, como o feminismo negro, o feminismo indígena e o feminismo interseccional. Sabendo de tudo isso, é válido a gente dar uma pincelada sobre como andam os feminismos latino-americanos desde o começo do século XXI. Em termos teóricos, cada vez mais a gente vê a força das formas do feminismo decolonial, essas que pensam principalmente as implicações da raça e as heranças da estrutura colonial na violência contra as mulheres. Atualmente, a teoria feminista tem se enriquecido, tanto pelas pensadoras de perfil mais tradicional, brancas de classe média, ligadas às esquerdas clássicas, como Maria Lugones, por exemplo, que propõe a ideia de uma colonialidade de gênero que incidiu e ainda incide sobre as mulheres numa estrutura que não some com as independências, quanto também pelas intelectuais de povos originários e ascendência afro. Para citar dois breves exemplos, daria para pontuar Aura Cumes, uma antropóloga do povo maia que discute o lugar das mulheres
e do feminismo nos estados autoproclamados pluriétnicos, e a Djamila Ribeiro, filósofa brasileira, autora do conceito de lugar de fala. Já pensando no campo de agência feminista, ou seja, na prática política do espaço público, dois grandes movimentos são marcantes nesse século e tiveram origem na América Latina. O primeiro é a campanha Ni Una Menos, que atua o ano todo, com um especial destaque no dia 8 de março, para quantificar, divulgar e denunciar os índices de violência de gênero na região. E a frase, que significa nenhuma menos, simboliza a luta dos feminismos atuais por tentar minimizar e erradicar as mortes de mulheres causadas pelo seu gênero, seja por um crime imediato ou seja pelo acúmulo de violências sofridas ao longo da vida. O segundo movimento foi chamado de Onda Verde e é um tipo de protesto em que os manifestantes utilizam lenços verdes em referência aos lenços usados pelas mães e avós da Praça de Maio na Argentina, uma importante organização também das mulheres pelos direitos humanos, e o motivo é o pedido pela descriminalização do aborto nos países latino-americanos e a criação de estruturas de saúde pública que garantam o procedimento feito de forma legal, gratuita e segura, seguindo as recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Desde o início, esses protestos eles já alcançaram o seu objetivo. Hoje a gente tem a legalização do aborto na Argentina e também no México, mas no Brasil essa pauta vem também acompanhada de Nem Presa Nem Morta, que andou uns passos para trás e tem sido menos pela ampliação do direito ao aborto de forma mais ampla e mais para manter esse direito nos casos em que ele é autorizado por lei, já que isso ainda anda sob ameaça. Gente, eu queria dizer que esse é um quadro muito geral e só um pedacinho de muitas histórias e memórias já registradas sobre a atuação política das mulheres na América Latina e sobre os desenvolvimentos dos feminismos por aqui. Tem muita coisa bacana para estudar sobre esse assunto e a gente precisa muito conhecer melhor a nossa região e a nossa história. Então, se esse assunto te interessa e você quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar todas as recomendações de leituras incríveis aqui na descrição. E se eu fosse você, eu corria agora mesmo para ler, para acessar e para entender. E aí, gente, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. E se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar um membro aqui mesmo no YouTube. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!